Então vamos lá, iniciando a gravação da nossa quinta aula remota. Quinta aula depois do coronavírus de direito previdenciário. As aulas anteriores estão devidamente publicadas e gravadas lá no YouTube, no canal Advocacia Jato. Quem quiser assistir, assiste por lá as aulas anteriores e essa aula também que eu colocarei. Ok? Eu disponibilizarei lá no canal Advocacia Jato. E disponibilizarei também para os meus alunos através de um link que eu enviarei por e-mail para vocês. Joia? O tema da aula de hoje é bastante interessante. É o segurado especial. Muitos advogados, muita gente gosta de trabalhar com esse público da aposentadoria por idade rural, principalmente. E aí é muito interessante que a gente possa trabalhar e entender quem são os chamados segurados especiais da Previdência, do regime geral de Previdência Social, que é aquele regime do INSS. Primeira observação que eu faço é com relação à nomenclatura utilizada. Não confundir segurado especial com trabalhador em condições especiais. O trabalhador em condições especiais é um segurado empregado comum, certo? É um segurado empregado que exerce suas atividades com exposição a risco à saúde ou à sua incolumidade física, em atividades insalubres ou perigosas. O segurado especial é um segurado diferente, é um segurado que tem um tratamento diferenciado da legislação previdenciária, da Constituição da Legislação Previdenciária, e especificamente na Lei 8213 de 1991, que é a Lei de Benefícios, ok? A Lei de Benefícios é a Lei 8213 de 91, ele está disciplinado no artigo 11, inciso 7 da Lei 8213 de 91. Então, quem estiver assistindo a aula, pega a lei, é bom pegar a lei aqui para que a gente possa fazer nossas considerações e observações sobre o artigo 11, inciso 7 da Lei 8213 de 91. Deixa eu liberar meu cachorro aqui, ele estava aqui junto comigo. Ok? Então, lá no inciso 7 do artigo 11 tem dizendo, como segurado especial, né? Considera-se como segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano rural próximo a ele. Primeira observação. É um tipo de segurado que trabalha num imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de. Aí nós temos algumas características que são observáveis de cara do inciso 7º, que é o fato dele ser residente no imóvel rural, ele trabalha numa terra, ele é produtor rural por si só, mas que é possível ele morar fora do seu local de trabalho, em outra localidade ou em uma localidade diferente do local em que ele coloca a terra. Muita gente acha que o trabalhador rural, o segurado especial trabalhador rural, ele precisa viver, residir na terra dele. E não é verdade. Ele pode estar numa cidade próxima, até no ambiente urbano próximo. Por quê? Quem conhece a terra sabe que a terra não precisa ficar sendo cuidada diariamente, né? Você pode plantar, limpar a terra num dia, deixar para limpar no outro, tal. E aí não há necessidade de que ele esteja residindo no local onde ele coloca a terra. Esse local onde ele coloca a terra, inclusive, não precisa ser nem dele. Ele não precisa ser proprietário do imóvel. Ele pode ter um sistema de parceria com o dono da terra. Ele pode ter uma meação com o dono da terra, né? Ou seja, ele coloca metade da terra, e aí a produção é dividida, né? Ele pode ter um sistema diferente de uso dessa terra sem ele necessariamente ser dono da terra. Agora, o que é uma exigência desse conceito de segurado especial? É a não
utilização de empregados em caráter permanente. Ele não pode ter empregados trabalhando para ele permanentemente. Ok? O que essa afirmação implica em dizer? Primeiro, que ele pode trabalhar a terra individualmente. Ele pode trabalhar a terra ele pessoalmente, sozinho. Também implica em dizer, Natiane, seja bem-vinda também, Natiane. Ele pode também trabalhar essa terra em regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar? Ele não tem empregados permanentes, mas ele bota o filho para trabalhar, ele bota a mãe ou o esposo para trabalhar, ou a esposa ou o esposo para trabalhar, bota a mãe, bota... A família concorre para a produção rural. Então, a família concorrendo para a produção rural, isso é um regime de economia familiar. Não utiliza empregados de maneira permanente. Então, as implicações dessa afirmação que eu fiz, de que ele não pode ter empregado permanente, possibilita ele trabalhar individualmente, possibilita ele de utilizar do regime de economia familiar, mas possibilita ele também de ter um empregado não permanente, um empregado que não trabalha permanentemente em atividade rural, ou para ele, efetivamente, certo? Então, observe, esse trabalhador pode ter um empregado para trabalhar em períodos específicos do ano. O que a legislação permite que o trabalhador rural, considerado segurado especial, faça, sem perder a condição de segurado especial? A gente vai ver depois por que é importante esse enquadramento como segurado especial. Qual é o diferencial que tem o segurado especial, né? Então, ele pode ter um empregado durante um período determinado do ano. Que período é esse? 120 dias ano por empregado. 120 dias ano por empregado. Significa que ele pode ter um empregado durante 120 dias, 2 empregados durante 60 dias, 3 empregados durante 40 dias, 4 empregados durante 30 dias e assim sucessivamente. Ok? Por que a legislação, então, permite que ele contrate um trabalhador durante 120 dias ano empregado? Porque há situações ou há momentos do cultivo da terra em que é necessário uma mão de obra maior. Na semeadura, na colheita. São momentos do ano em que há necessidade de um trabalho maior na terra. E aí ele pode usar esses empregados não permanentes. Então, vamos lá. Vamos retomar as situações em que o trabalhador rural pode ser enquadrado na condição de segurado especial. Quando ele trabalhar sozinho, quando ele trabalhar em regime de economia familiar, ou quando ele tiver empregados não permanentes durante 120 dias ano empregado, ok? Mas eu falei também que não há necessidade dele ser proprietário da terra. Então, ele pode também contratar parcerias, contratar meações, fazer comodato de sua terra para permitir se beneficiar de algum trabalho temporário na terra. Ok? Então, essa é a situação geral do segurado especial. E por que é tão importante, já que eu falei, por que é tão importante o enquadramento do trabalhador como segurado especial? Porque o segurado especial, primeiro, ele contribui de maneira diferenciada para a Previdência. A contribuição do segurado especial é sobre a comercialização da produção rural. É sobre a comercialização do que ele produz. Então, o percentual é menor de contribuição previdenciária. É 1,2% sobre a comercialização de sua produção rural. E pelo fato dele
pagar a contribuição sobre a comercialização. Na época, ou no mês em que não houver a comercialização, ele poderá ficar sem contribuir para a Previdência e ainda assim contar esse tempo de serviço rural como tempo para a sua aposentadoria. Observe, é uma vantagem em relação aos demais trabalhadores. Sem contar que existe um benefício ainda em relação a isso, que é o fato de que antes de junho de 1991, independentemente dele ter comercializado ou não a produção, ele pode contar o tempo anterior a 91 como tempo de contribuição, inclusive para fins de carência, né? Para uma futura aposentadoria. Então, se a pessoa começou a trabalhar lá em 1970 na terra, 70, 80, 96, ele já tem 26 anos de tempo de contribuição garantido, sem nem mesmo ter contribuído para a Previdência Social. Por isso é interessante o enquadramento do trabalhador como segurado especial, ok? Só que está chegando depois aí a Tairane, Franklin, sejam bem-vindos aí, joia? Então, começamos a falar do artigo 11, inciso 7 da Lei 8213, de 91, no enquadramento do segurado especial. Vimos algumas características iniciais, que é o fato dele poder residir no imóvel, fora do imóvel, tem que ser numa localidade próxima, né? Até para demonstrar que ele trabalha com frequência na terra, mas não pode ser numa localidade muito longe, mas pode ser um ambiente urbano, pode ser um ambiente rural. A terra tem que estar localizada no ambiente rural, mas ele pode residir em outro local. Vimos também que ele pode trabalhar sozinho na terra ou em regime de economia familiar, ou ainda utilizar empregados à proporção de 120 dias ano trabalhador. Então, contratar um trabalhador durante 120 dias por ano, 2 trabalhadores durante 60 dias, sempre nessa proporção. Só que existem outros critérios para o enquadramento desse segurado como segurado especial, além desses que eu expliquei aqui. Quais são essas situações? Primeiro, sendo produtor rural, certo? Trabalhando na terra, como está lá no inciso A, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, otorgado, comodatário, arrendatário rural, ou seja, qualquer situação de trabalho na terra, ele não precisa ser proprietário da terra. Ele tem que comprovar, primeiro, trabalho em agropecuária em até 4 módulos fiscais. A terra dele não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Essa terra em que ele trabalha, né? Não precisa ser proprietário da terra, mas ele tem que colocar a sua subsistência em até 4 módulos fiscais. Qual é o tamanho do módulo fiscal? O tamanho do módulo fiscal depende do município. Onde é que eu vejo o tamanho do módulo fiscal? Entra no site do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Lá eles têm os índices, os tamanhos do módulo fiscal por município. No município em que a terra é mais fértil, o módulo fiscal é menor. No município que a terra é menos fértil, o módulo fiscal ele é maior, certo? Porque precisa de mais terra para poder manter a subsistência da família. Só por isso, ok? Então, vai variar. Só que muita atenção porque eu vou dizer agora. Agora eu estou falando como advogado, né? Alguém que tem mais experiência na área. Eu já vi situações de segurados que tiveram enquadramento na condição de especial, segurado especial, mesmo tendo uma terra maior do que 4 módulos fiscais. Em que situação isso é permitido? Portanto, esse critério é relativizado quando? Ele é relativizado quando você demonstrar que a
apesar da terra ter uma escritura, ter um documento que diga que ela é maior, durante a maior parte da vida da pessoa, ele não cultivou toda a terra. Ele cultivou um pedaço dessa terra. Se ficar comprovado que, devido ao fato da família ser muito numerosa, ele necessitou de um tamanho maior de terra para manter a subsistência da família. Então, há possibilidade, sim, você bem argumentando, de encontrar uma situação de relativizar esses 4 módulos fiscais. Você pode ter uma terra maior, porém comprovar que trabalhou apenas em um pedaço da terra, vou dizer, é uma terra grande, mas uma parte dela é de pedra, uma parte dela é um riacho, uma parte dela é uma lagoa, certo? Tem como você relativizar isso, ok? Meu filho tá... Vem cá, vem, que eu tô no quarto dele, então eu tenho que pedir licença para ele. Tchau. Ok? Então, além dos critérios que a gente viu aqui, vamos lembrar do tamanho da terra até 4 módulos fiscais. Se for acima de 4 módulos fiscais, eu expliquei até na aula passada, ele não é um segurado especial. Ele pode ser um contribuinte individual, um fazendeiro, um dono de terra, alguém que produz em larga escala, né? A intenção do enquadramento do segurado especial é para aquele trabalhador de baixa renda, aquele que precisa da subsistência diária retirada da terra, ok? Ou ele pode ser seringueiro ou extrativista vegetal. A gente falou do extrativista mineral, que é o garimpeiro, que ele é enquadrado na condição de segurado contribuinte individual. Nós estamos falando agora do extrativista vegetal. E aí, especificamente, o seringueiro é um tipo de extrativista vegetal que ele extrai a sua subsistência da mata, né? Ele não tem um território definido. Inclusive, já foi motivo de muito debate, né? Principalmente na época de Chico Mendes. Chico Mendes foi um ativista do direito dos seringueiros, porque a reforma agrária não funciona para o seringueiro da mesma forma que a reforma agrária funciona para o trabalhador rural. Porque o seringueiro ele não trabalha com um território definido. O tamanho de uma terra de 4 módulos fiscais não é suficiente para o seringueiro que extrai a borracha da árvore, né? Ele não tem condições de tirar a sobrevivência dele num espaço de mata de 4 módulos fiscais. E não é produtivo você deixar restrito num pedaço de terra a produção de isso. Portanto, por força de todo esse movimento do Chico Mendes, foi se entendendo que o extrativista vegetal não precisa, para ser considerado segurado especial, ter uma terra de até 4 módulos fiscais. Assim como o pescador também artesanal é considerado segurado especial, independente do tamanho do lugar onde ele extrai a sua atividade. O extrativista vegetal também, certo? O seringueiro também. O seringueiro basta comprovar que trabalha individualmente, sozinho, ou em regime de economia familiar, ou mesmo com auxílio de algumas pessoas eventuais, naquela situação que eu expliquei para vocês, ele mantém a condição de segurado especial. Okay? Então, o trabalhador rural, quem exerce atividade de agropecuária, tem a limitação de 4 módulos fiscais. O seringueiro, o extrativista vegetal, não. O extrativista vegetal não precisa desse critério para ser considerado segurado especial. Além disso, nós temos o pescador artesanal. O pescador artesanal é aquela pessoa que trabalha sozinha, em regime de economia familiar ou naquela proporção de utilização de empregados eventuais, mas não precisa também comprovar o exercício de 4 módulos fiscais.
E aí, a linha C, em especial, desse dispositivo, vem enquadrando na condição de segurado especial as seguintes pessoas: cônjuge ou companheiro, filho maior de 16 anos ou a este equiparado, do segurado de que trata a linha A e B. Então, como eu admito reconhecer como segurado especial o sujeito que trabalha sozinho ou em regime de economia familiar, todas aquelas pessoas do regime familiar que concorram para a produção ou que trabalhem nesse grupo familiar são consideradas também segurado especial. É o trabalhador rural, a sua esposa e os seus filhos. Agora, muita atenção para o que eu vou dizer agora. A legislação, vejam aí, a Lei 8213 fala em menor de 16 anos. Ok? O menor de 16 anos é considerado segurado especial, o filho do produtor rural ou do pescador artesanal. Só que o decreto 3048 de 99 vai reduzir essa idade para 14 anos. Ok? Então, a lei fala 16, o decreto fala 14, e a jurisprudência, que é o que vai prevalecer nessa hipótese, fala 12 anos. Alexandro, quer falar? Alguém quer trazer alguma dúvida? Pode falar. Ouvindo aí, esperando alguém falar. Diga aí. Alô? Alexandre? Olá. Deixou o microfone ligado. Alexandre, eu vou colocar o seu no mudo aí, mas qualquer coisa é só avisar, viu? Pronto. Pronto, jóia. Então, o que é que a gente está falando? A lei fala menor de 16 anos, o decreto fala menor de 14, e a jurisprudência considera 12 anos. Por que isso? A legislação considera a partir de 16 anos porque não admite o trabalho do menor. Então, se ele não admite o trabalho do menor, ele não vai reconhecer como segurado especial o menor de 16 anos. Ok? Só que, regulamentando essa situação, e a gente sabe que, de fato, na terra, na roça, o sujeito começa a trabalhar cedo. Né? Ele não precisa esperar ficar com 16 anos para começar a trabalhar na terra. Então, ele está sempre ali trabalhando desde muito cedo. E aí, o decreto veio regulamentar a lei nessa dimensão, disse, não, vou reduzir para 14 anos. Só que a jurisprudência começou a entender que o trabalho auxiliando efetivamente na produção ocorre a partir dos 12 anos. Isso é muito importante, não só para a família rural, para aquele núcleo familiar, porque permite que eu comece a contar tempo de contribuição desde muito cedo, né, para uma aposentadoria futura, como também para aqueles trabalhadores que migram do trabalho rural para o trabalho urbano. Porque quando há essa migração do trabalho rural para o trabalho urbano, ele vai poder contar com o tempo de contribuição, o tempo de atividade rural, e somar com o tempo de atividade urbana, permitindo que ele alcance o tempo mínimo de contribuição muito antes. Então, eu tenho situações, muitas vezes, de clientes que me procuram para pedir uma orientação sobre aposentadoria, ou para entrar com ação pedindo a concessão de uma aposentadoria, e o que a gente observa é que muitos não imaginam
que aquele tempo de atividade rural que ele fez ajudando o pai na produção rural lá atrás, conta como tempo de contribuição. E aí ajuda ele, auxilia ele a ter direito a um benefício maior, porque mais tempo de contribuição, maior fica o valor do benefício. Então, muitas vezes você tem que extrair da memória do sujeito que há 40 anos, 30 anos não trabalha mais em atividade rural e que aquele tempo pode ser usado para a sua aposentadoria urbana, a partir dos 12 anos de idade. Então, uma pessoa com 22 anos já acumular, por exemplo, 10 anos de tempo de contribuição rural, é algo importante para ele no final lá da sua vida laboral, ok? Por que não menos de 12 anos? Por que a legislação diz, bom, o sujeito começa a trabalhar na roça, com 8 anos já está tirando leite da vaca, já está limpando o galinheiro, né? Já está fazendo mais coisa na atividade rural. Por que não menos de 12? Pelo simples fato de que a jurisprudência reconhece que há o trabalho com menos de 12 anos, mas não é um trabalho que seja substancial para a produção rural. Por isso que a jurisprudência diz, não, reconheça a partir dos 12. Antes dos 12 é muito mais uma ajuda do que a produção rural, certo? Essa criança não teria condições físicas de ter um trabalho substancial, ok? Joia. Então, fechamos aí a questão desse inciso C aí, que é importantíssimo, ok? O fato, algumas observações com relação à não descaracterização da condição do trabalhador rural, certo? Ou de segurado especial. A legislação previdenciária vai permitir que o trabalhador tenha outras fontes de rendimento. Porque qual é a ideia da Lei 8213, da legislação previdenciária como um todo? É que o trabalhador rural, ele depende da terra. Só que depender da terra o coloca em uma situação de vulnerabilidade. Qualquer coisa que venha acontecer com a terra pode lhe trazer um prejuízo à subsistência. Além disso, existem períodos do ano em que a produção rural é zero, né? Aquele período em que a produção ainda está maturando, aquele período entre safra, né? Para esses períodos, a legislação, então, vai garantir que o trabalhador tenha outras fontes de rendimento, que possa exercer outras atividades que não necessariamente de produção rural, ou que aperfeiçoem a própria produção rural para se manter ao longo de todo o ano. Então, eu posso manter a condição de segurado especial, mesmo que ocorra alguma dessas hipóteses previstas lá no parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 8213. Quais são essas situações? Vamos analisar uma por uma essas situações que não descaracterizam a condição de segurado especial do trabalhador que precisa produzir na terra e do seu cônjuge, companheiro ou filhos maiores de 12 anos. Primeira situação é a outorga, a negociação por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% de imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ao regime da economia familiar. Esse é um dispositivo muito importante para aquele trabalhador que, ao longo dos anos, vai perdendo a força e a capacidade de trabalho. Então, ele tem um terreno, uma terra de 4 módulos fiscais, só que ele não consegue produzir nos 4 módulos fiscais. O que é que ele faz, então? Ele faz uma parceria, ele faz uma meação com outro trabalhador rural. Desde que esse outro trabalhador rural se enquadre também na condição de segurado especial, ele pode sobreviver
com o resultado da produção rural dele, mais aquilo que ele obtém através de parceria, comodato, meação, de 50% de sua terra. Então, ele coloca a terra em 2 módulos fiscais e nos outros 2, ele entrega para alguém que vai arrendar essa terra. Ele vai produzir nesses 2 módulos fiscais e entregar metade da produção para ele, ou vender metade da produção e a outra metade ficar com ele, né? Então, todos esses ajustes ou arranjos contratuais, não deixa de ser um arranjo contratual, entre o segurado especial e outro segurado especial, desde que feito por escrito, são admitidos como fonte de rendimento para esse trabalhador, fonte de subsistência para esse trabalhador, certo? E ele não vai perder a condição de segurado especial, porque poderia se imaginar, agora ele está negociando terra, ele não está trabalhando a terra, ele está negociando um patrimônio dele. Não importa. A legislação admite que ele faça esse tipo de negociação e não perca a condição de segurado especial. Muito importante para aquele trabalhador que, ao longo do tempo, vai perdendo a capacidade produtiva. Segunda atividade que ele pode fazer, independente da atividade rural, atividade turística na terra. Ele pode utilizar a sua terra para implementar instrumentos turísticos, hospedagem, visitas, um pesque pague, que seja, né? É muito comum, em propriedades do sul do país, nós temos visitas a vinícolas, visitas a estâncias gaúchas, tomar vinho, meuva, ver o ambiente rural, né? Até hospedagem nesses locais, em propriedades de segurados especiais. Aquelas pessoas que têm curiosidade sobre a vida no campo, né? Aproveitam essa oportunidade para passar um tempo lá com a família, em instâncias gaúchas, por aí vai. A gente poderia até implementar isso aqui também, de jeito conhecer uma produção de queijo de cabra, queijo de coalho, a produção de farinha, né? Isso chama a atenção e é uma fonte de rendimento para esse trabalhador naquele período em que ele não tem produção, ou que a produção diminui e cai. Essa atividade turística tem que estar limitada no tempo, né? Ele não pode sobreviver exclusivamente da atividade turística. Porque se ele sobrevive exclusivamente da atividade turística durante todo o ano, ele vai ser um empresário, certo? Ele é um contribuinte individual. Mas se ele explora a atividade turística no período de entre-safra, e o que é considerado período de entre-safra para a legislação previdenciária, aquele mesmo período de contratação do trabalhador, 120 dias. Ele vai poder explorar a sua terra durante 120 dias com finalidade turística, hospedagem, pesca e pague, passeios, não importa. E não perder a condição de segurado especial. Ele continua sendo segurado especial. Naquele mês que não entrar nada, ele não precisa contribuir para a Previdência. Ele vai contar o regime de economia familiar, todo mundo da família vai ser considerado segurado especial para ter direito à aposentadoria lá na frente. Então, é algo muito importante, essa possibilidade de usar a terra com finalidade turística. Terceira fonte de rendimento. A participação em plano de previdência privada complementar. O trabalhador rural, ele pode contribuir para um plano de previdência complementar privado e não perder a condição de segurado especial. Obviamente que nesse caso tem que ser o trabalhador que tem algum rendimento, né, que tem algum dinheiro para poder receber, ok? E aí, recebendo, ele contribui para o INSS, naquela proporção lá da comercialização de sua produção, e aí contribui num plano de previdência complementar. Qual a vantagem desse plano de previdência complementar? Justamente, como o próprio nome diz, é complementar a sua renda no final de sua vida. Porque a contribuição que ele faz para a Previdência vai lhe garantir direito a um benefício de um salário mínimo, né? E aí ele pode, de repente, se tiver uma produçãozinha maior,
fazer um plano de previdência complementar e aí ter direito a um rendimento, uma complementação de aposentadoria da iniciativa privada, um plano de previdência privado, não tem relação nenhuma com o poder público, certo? É uma previdência privada. Agora, tem algumas condicionantes. Essa previdência privada dele tem que ser fornecida ou oferecida por uma entidade de classe desse trabalhador rural. Então, esse trabalhador rural, ele tem direito a participar desse plano de previdência e vai ter direito ao benefício lá na frente, desde que o plano seja fechado. O que é que a gente chama de plano de previdência fechado? É um plano de uma categoria profissional. Quer ver um exemplo de plano fechado? Os trabalhadores da Petrobras têm um plano fechado, né? A Petros. Okay? Todos aqueles trabalhadores são de uma mesma empresa, vinculados à mesma empresa. Como o trabalhador rural, o segurado especial, não trabalha para uma empresa, o que é que acontece? Ele vai ter que estar vinculado a um sindicato de categoria, a uma associação de trabalhadores rurais, certo? E essa associação promover esse plano de previdência privado fechado. Joia? Então, a participação não tira dele a condição de segurado especial, assim como o benefício também não tira, certo? Não tira essa condição. Quarto ponto, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial do governo. O fato da família desse segurado ou ele próprio receber um benefício assistencial, não tira dele a condição de segurado especial, certo? Ele continua sendo segurado especial. Por exemplo, o Bolsa Família. Família recebe um Bolsa Família. Essa família não deixa de ser uma família que trabalha em regime de economia familiar. Não deixa de todos terem a condição de segurado especial. Então, pode receber o Bolsa Família tranquilamente, que não vai prejudicar o direito deles no futuro a uma aposentadoria rural. É um benefício de prestação continuada, o BPC do deficiente físico, por exemplo. Tem um BPC de deficiente físico. E aí o BPC de deficiente físico é pago para um trabalhador rural de 30 anos de idade. Não tem problema nenhum. Ele vai ser considerado também segurado especial se trabalhar na terra. A deficiência dele não impede ele de exercer a atividade em regime de economia familiar e aí ter lá na frente direito à aposentadoria. Porém, essa aposentadoria não vai poder ser cumulada com o benefício do LOAS. A acumulação não pode existir. Joia? Por quê? Porque a lei diz que não pode haver cumulação. Aí é o LOAS que diz que não pode receber benefício previdenciário e LOAS ao mesmo tempo a mesma pessoa. Ok? Mas não há problema dele participar desse programa de benefício assistencial. Então, é outra forma de rendimento da família admitido para o segurado especial. Quinta situação, utilização pelo próprio grupo familiar na exploração de atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal dos produtos. É algo que devia ser até mais incentivado pelo governo dos estados. Né? O governo dos estados pouco investe no beneficiamento da produção rural. Porque uma coisa é você vender, por exemplo, jaca, certo? Uma família que vende jaca. Eu vejo muito no interior aí, principalmente indo para a estância, lá pela linha verde, muita gente vendendo mangaba, vendendo frutas, né? Deliciosas as frutas, muito boas. Mas uma coisa é vender a fruta, outra coisa é vender uma compota de jaca. No lugar de vender a jaca in natura, se houvesse um estímulo por parte do governo de um beneficiamento desse produto, por mais simples que seja. Aliás, o beneficiamento tem que ser bem simples mesmo. Eu vou permitir que esses trabalhadores se associem, formem cooperativas, ou tenham um local lá financiado pelo governo, para que eles possam pegar esses produtos e, no lugar de vender a jaca in natura, vender a compota de jaca. Agrega valor ao produto.
Pelo fato de ele estar industrializando esse produto, industrialização artesanal, ele perde a condição de segurado especial? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele está agregando valor ao seu produto. Isso para ele é importante, né? Ele vai poder, inclusive, manter durante mais tempo a sua produção viável para consumo. Ok? Todo esse processo de beneficiamento artesanal, industrialização rudimentar, mantém a condição desse trabalhador como segurado especial. Okay? E da família toda em conjunto também. Próximo. Incidência de imposto sobre produto industrializado sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do inciso 12. Né? Do parágrafo 12. É aquela situação do trabalhador que participa na condição de sócio de uma agroindústria rural. Okay? Porque o beneficiário segurado especial, ele pode criar uma empresa agropecuária rural. Desde que ele trabalhe ainda na produção, desde que ele não fique só exclusivamente na administração dessa empresa, ele é considerado segurado especial. Então, observe, além do estímulo para o beneficiamento da produção rural, o governo do Estado poderia estimular a criação de empresas agropecuárias rurais por esses trabalhadores rurais. E aí, esses trabalhadores rurais, na condição de sócios dessas empresas, poderiam negociar a produção, vender em larga escala, vender, desde que eles se mantenham na condição de trabalhadores rurais, mantenham na atividade agropecuária, eles serão considerados, continuarão sendo segurados especiais. Eu vi outro dia na televisão uma reportagem de um pessoal que abriu uma empresa de uma avícola, na verdade, criavam galinha, né? Em uma pequena propriedade. A produção era X. Quando eles criaram as empresas, uniram aí 2, 3, 4 segurados especiais, eles tiveram acesso a linhas de crédito que não tinham antes. Então, puderam implementar tecnologias novas, e esse implemento de tecnologias novas garantiu aí uma sustentabilidade maior à família, garantiu uma produção maior também, né? Então, o fato deles criarem essa empresa não tiraram dele a condição de segurado especial, continuam sendo segurado especial, não são empresários. Por quê? Porque continuam na atividade rural. O objetivo da empresa ainda é rural. Então, tudo que é produzido ali gera recursos para o INSS, gera contribuição previdenciária e mantém eles na condição de segurado especial. Ok? E aí beneficia a família toda com esse enquadramento. Também podem receber, a família do trabalhador rural pode receber benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão. A pensão por morte e o auxílio reclusão, desde que em um salário mínimo, certo? Todos esses benefícios não podem ser maiores do que um salário mínimo. Uma família de trabalhadores rurais pode ter um integrante que trabalhe em uma atividade urbana, ou que seja empregado, por exemplo. Tem um trabalhador rural em que a esposa trabalha em uma propriedade rural de um fazendeiro, ou o marido é também vaqueiro de uma propriedade rural. Como vaqueiro, como caseiro, esse trabalhador é segurado empregado, certo? Ele é enquadrado na condição de segurado empregado. Então, o patrão desse vaqueiro, desse caseiro, tem que pagar a ele uma remuneração e sobre essa remuneração recolher o INSS, ok? Só que essa remuneração que ele recebe, grande maioria das vezes, é de um salário mínimo. E esse trabalhador tem uma família por trás que está trabalhando na terra dele.
Ele tem uma pequena propriedadezinha rural, trabalha nessa terra, ou dentro da fazenda em que ele é caseiro mesmo, ele tem um espaçozinho dele lá, onde ele produz, certo? Até o fazendeiro admite, você vai morar aqui, você vai ser caseiro, vou lhe dar uma remuneração mensal, e você vai colocar a terra aí, certo? Sobre essa remuneração mensal, ele é empregado, e o fazendeiro tem que contribuir para o INSS. Com relação ao trabalho da terra, a família não perde a condição de trabalhar em regime de economia familiar, porque senão seria prejudicial para ele, né? Aí ele trabalha como caseiro e os 18 filhos dele, exagero tudo, e a mulher dele perderiam a condição de segurado especial, não pode, né? Continua o núcleo familiar como segurado especial, ele já não é mais, porque ele é segurado empregado, e eventualmente, se ele falecer, ou se ele for preso, ele vai deixar para a família um benefício de pensão por morte, ou um benefício de auxílio reclusão. Essa família continua sendo segurada especial, mesmo tendo direito a uma pensão por morte, mesmo tendo direito a um auxílio reclusão. Por quê? Ora, se mantém a qualidade de segurado especial a família que tem um integrante que trabalha em outra atividade, então, se esse integrante falece, ou se esse integrante é preso e dá direito a eles a uma pensão por morte, essa pensão por morte vai ser também devida e não vai descaracterizar a condição do núcleo familiar como de segurados especiais. Ok? Basicamente, é isso. Joia, tem alguma dúvida com relação a isso? E o auxílio acidente? A gente ainda não viu, mas o auxílio acidente é um benefício concedido em razão de um acidente que torna o trabalhador parcialmente incapaz para o trabalho. Ele tem uma dificuldade de exercer atividade profissional, ele tem uma dificuldade de ser segurado especial, mas ele consegue efetivamente trabalhar. E com o regime de economia familiar, melhor ainda, né? Um ajuda o outro e vamos embora, toca o pau. Então, esse trabalhador acidentado, que sofre um acidente de trabalho, um acidente comum, no ambiente rural, ele recebe o auxílio acidente, porque está incapacitado parcialmente para o trabalho, e pode continuar na condição de segurado especial. Pode continuar trabalhando na terra. Ok? Então, as verbas, pensão por morte, o auxílio reclusão e o auxílio acidente não descaracterizam a condição de quem recebe de segurado especial. Agora, se for uma aposentadoria urbana, por exemplo, né? Só trabalhou a vida toda em atividade urbana. Aí foi para a terra, agora eu vou começar a trabalhar na terra. E aí tem direito a uma aposentadoria. Obviamente que essa aposentadoria, uma vez aposentado, ele não vai ser caracterizado como segurado especial, né? Aí, se ele começar a trabalhar na terra e ter produção rural, ele vai ter que pagar como contribuinte individual, não é? Se ele vender isso daí, se ele começar a vender a produção. Então, a aposentadoria descaracteriza. Ou uma pensão por morte maior do que um salário mínimo. Se no lugar de receber um salário mínimo, ele está recebendo 2 salários mínimos. 2 salários mínimos já descaracteriza aquele núcleo como um núcleo que trabalha em regime de economia familiar. O rendimento advém de outras fontes. Ok? Mas é muito difícil acontecer, realmente muito difícil. Exercício de atividade remunerada por tempo não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil. Então, por ano, o trabalhador rural pode exercer uma atividade urbana, certo? Quanto tempo que ele pode exercer essa atividade urbana? Essa atividade diferente da atividade como segurado especial. Diferente de produzir na terra. Quanto tempo que ele pode trabalhar? 120 dias. Olha os 120 dias aí de novo, né? Tudo é com 120 dias. Por que 120 dias? Porque se entende que 120 dias é o período entre safra, entre a semeadura e a colheita. É aquele período do ano
em que não tem produção, e que precisa de algum rendimento para a subsistência da família. Então, o trabalhador pode não ficar na terra e trabalhar durante 120 dias e depois voltar, certo? E aí, esse rendimento obtido através do trabalho em outra atividade pode lhe garantir o direito à família, uma pensão por morte, auxílio reclusão. Olha, está aí a situação em que você observa um trabalho alheio ou diferente à atividade rural que garante à família o direito a uma pensão por morte, ou auxílio reclusão, ou mesmo ao auxílio acidente. Então, nessas situações, o trabalhador trabalhando durante 120 dias pode vir a sofrer um acidente, né? E ficar incapacitado parcialmente para o trabalho. Pode morrer, pode ser preso nesse período, ok? Então, tudo isso é garantido ao trabalhador. O exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização de categoria de trabalhadores rurais. Imagine o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não é pelo fato de ele estar exercendo uma atividade, exercendo o munus, né, de presidente do Sindicato Rural, que ele deixou de ser segurado rural. Então, o exercício dessas funções junto ao sindicato ou uma associação profissional de trabalhadores rurais não descaracteriza a condição dele de segurado especial. O mandato de vereador. O trabalhador rural queira ser vereador, ele pode se candidatar, ele se elege vereador e permanece na condição de segurado especial. Observe, o tempo que ele passa como vereador, o subsídio que ele ganha lá como vereador, ele tem que contribuir para a Previdência, Regime Geral de Previdência Social. Mas acabou o mandato, ele volta para a terra e não perde a condição de segurado especial. Ele não passa, pelo fato de ser vereador, a outra condição que não é a de segurado especial. O trabalhador que trabalha em parceria ou meação também, né? Então, tanto a pessoa que coloca a sua terra à disposição para um parceiro, para um meeiro, para um comodatário, como aquele que recebe essa terra, também são considerados segurados especiais. Acho que não há dúvida com relação a isso. O rendimento obtido de atividade artesanal, desenvolvida com matéria-prima da própria terra, né, do grupo familiar. Então, você pode trabalhar com artesanato, né, e esse trabalho com artesanato, os recursos advindos do trabalho com artesanato, com a matéria-prima da terra, ou mesmo com a matéria-prima de fora, desde que o rendimento proveniente desse trabalho ele não alcance, ou seja, no máximo um salário mínimo, todos esses rendimentos obtidos do trabalho artesanal, ele não descaracteriza a condição daquela família como uma família de segurados especiais, uma família que trabalha em regime de economia familiar. Por seu turno, se a atividade artesanal não é considerada uma atividade urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial, também a atividade artística não descaracteriza, né? O sujeito que usa a terra lá, faz apresentações de sanfona, né? O sanfoneiro, o cara que trabalha como sanfoneiro da região, o januário da região, né? O januário da região, ele é segurado especial da mesma forma, tira o rendimento de uma atividade artística dele, mas a subsistência familiar, obviamente, advém do trabalho na terra. Então, se ele ganha dinheiro com atividade artística, e esse recurso está limitado em um salário mínimo, ele não descaracteriza sua condição de segurado especial. Faz uma vaquejada, né? Usa a terra lá para fazer uma vaquejada, para ganhar um dinheirinho, não tem problema nenhum. Ele é considerado segurado especial, tá joia? Então, os demais
as demais situações, a gente vai vendo aos poucos, à medida que a gente vai tratando de alguma outra, uma outra situação, certo? Mas, por enquanto, é isso aí. Segurado especial, a gente terminou de falar de todos os segurados da Previdência, do regime geral de Previdência Social, certo? A aula de hoje, então, encerra o ciclo aí de análise dos segurados especiais. Quais foram os segurados especiais segurados do regime geral que a gente viu até hoje? Segurado empregado, segurado contribuinte individual, trabalhador avulso, o segurado especial e o segurado facultativo, que eu não falei, mas segurado facultativo é bem simples, é aquela pessoa que não exerce uma atividade profissional abrangida pela Previdência Social, mas decide contribuir para a Previdência. Dona de casa, o estudante, trabalhador informal, né? É uma pessoa que quer contribuir para a Previdência para ter algum nível de proteção previdenciária. Então, essas situações são consideradas aí de segurado facultativo, não são trabalhadores propriamente dito. Próxima aula nós falaremos do período de graça. Vamos começar a ver como é que funciona a concessão dos benefícios previdenciários, em que situações, quais são os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários em geral. E o primeiro critério que tem que ser analisado é a manutenção da qualidade segurada. Manutenção e perda da qualidade segurada, portanto, é o tema da próxima aula, onde nós estudaremos o período de graça, ok? Alguma pergunta? Eu vou encerrar a transmissão para o pessoal que está mais tímido. Quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá joia? Parei a gravação.